Uma vitória importante que precisa ser comemorada pensando na corrida pelo título e ainda mais na consolidação pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Nós vamos falar sobre o ambiente gremista depois da vitória sobre o Bahia e sobre o estranho caso de Renato, que estava irritado depois da vitória e despejou algumas ofensas e mentiras na coletiva de imprensa. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece. Vai lá e te registra, usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e as partidas ficam muito mais interessantes. Se tiver mais de 18 anos, não marca a toca, tem muito jogo bom para te ir lá palpitar. KTO.com, onde a diversão acontece. Eu quero falar com você sobre a importante vitória do Grêmio em cima da equipe do Bahia na Arena no último sábado. Vitória para consolidar o time no G4, vitória para manter acesa a esperança de título do Campeonato Brasileiro. A perseguição ao líder segue. E a diferença, neste momento, na manhã de domingo, para o líder Botafogo é de 3 pontos. Diferença de 3 pontos que pode ser mantida ou ampliada para 6, dependendo do resultado do Botafogo, ou 4. O Botafogo na segunda-feira encara a equipe do Vasco da Gama, clássico carioca, jogo bem importante, e aí a gente vai ter uma métrica melhor deste enfrentamento. Afinal de contas, o Grêmio vai pegar o Botafogo na próxima semana, quinta-feira, é um jogo extremamente importante, há uma alta expectativa para esse duelo, e a diferença vai dizer muito sobre o jogo. A distância é de 3 pontos, pode ampliar para 6 ou para 4, e lembrando, o Botafogo tem um jogo a menos no comparativo com o Grêmio. Então essa distância ela não é real, ela ainda é virtual, porque o Botafogo precisa jogar contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, mas o título é acreditável. E o discurso foi esse, depois da vitória sobre o Bahia. Os jogadores comemoraram muito o resultado. Foi possível escutar a festa, perceber no discurso dos jogadores na zona mista. Um dos fatos que alegra ainda mais o elenco gremista é o Grêmio não ter sofrido gols, e essa era uma dificuldade que o time vinha tendo nos últimos jogos. O ataque funcionava, e funcionava bem, funcionava forte, mas a defesa estava vazando. Hoje o Grêmio fez o mínimo no ataque, fez um golzinho, mas não tomou nenhum, numa grande noite de Gabriel Grando, que falou sobre esse momento, falou sobre a amizade que tem com o Kaique e como ele está se sentindo bem hoje como titular do Tricolor. O Grando foi um dos responsáveis, pela vitória do Grêmio sobre o Bahia na Arena para 40 mil torcedores. Eu preciso dizer aqui que o ambiente do Grêmio foi um ambiente duplo, porque eu vi muita alegria por parte dos atletas, mas também vi uma incomodação, uma irritação muito grande no técnico Renato Portaluppi durante toda a sua entrevista coletiva. E eu ainda não estou falando especificamente das palavras que ele direcionou ao César Cidade Dias da Rádio Gaúcha. Estou falando inclusive sobre perguntas estratégicas. Ele foi questionado, por exemplo, pelo colega Lucas Garski da Rádio Grenal sobre a sua estratégia de utilização e por que usou o João Pedro Galvão no ataque. Uma pergunta que muitos gremistas gostariam de saber. O João Pedro Galvão não vive o seu melhor momento na carreira, tem produzido pouco no Grêmio, e ele ficou irritado, dizendo, eu tenho que responder isso todo dia, e justificou, dizendo, é jogador do Grêmio, tá aqui, usei, e foi uma questão estratégica. Eu não sei, eu senti o Renato irritado, depois falou sobre, é muito fácil ser comentarista. O Renato começou a despejar, me parece, despejar um pouco daquele ressentimento que ele ficou depois do Clássico Grenal, das ofensas que acabou escutando por parte de torcedores, das críticas mais pesadas que ouviu por parte dos jornalistas. O Renato, depois de 4 vitórias seguidas, me parece que está botando para fora aquele sentimento. Mas é só uma sensação de quem acompanha o Renato há muitos anos e não estou conseguindo ver ele satisfeito, ele feliz, na verdade, ele feliz em relação ao momento do time, porque ele está ressentido. Me parece isso muito claro, e a todo momento ele tenta dar uma bordoada em alguém. Tanto que ele foi questionado sobre futuro e permanência, que é uma pauta muito importante nesse momento, e nós escutamos claramente
dos dirigentes do Grêmio, vide Antônio Brum, vice de futebol, que o objetivo do tricolor é manter o Renato para 2024, mas que essa conversa só se dará depois do Campeonato Brasileiro. Mas ao ser questionado, o Renato diz, olha, não quero pensar nisso, vou pensar só depois do Brasileirão. Ele fala sobre o acordo, mas ele não fala sobre o desejo dele, diferente do dirigente gremista, que fala do acordo, mas fala do desejo, deixando claro ao torcedor do Grêmio o que a direção está pensando neste momento. Enfim, os recados do Renato foram dados, né, na entrevista coletiva. Sobre ainda a parte técnica e estratégica do trabalho da comissão técnica, o Renato afirmou que o time mudou mais uma vez e mudou de maneira significativa. Ele tira o Galdino, que é um jogador de velocidade, e bota mais um atacante do lado do Soares, na figura do Calvão. Ele justifica pela necessidade física. Ele identificou um desgaste no Galdino e é por isso fez uma espécie de rodízio, sacou o Galdino, deixou o atacante para o segundo tempo e deu uma nova oportunidade para o Galvão, que acabou sendo sacado no intervalo. Para a gente aproveitar aqui rapidamente, fazer destaques individuais, Luan não entrou mais uma vez. E o Renato justifica a ausência do Luan nos últimos jogos pela dificuldade das partidas e pelo fato do Luan estar muito abaixo dos demais no que se refere a ritmo de jogo. A ideia do Grêmio é dar minutos ao Luan toda vez que a partida que o Grêmio estiver jogando esteja resolvida. Enquanto este cenário não acontecer, o Luan não vai jogar. E o Luan precisa jogar, e o Grêmio sabe disso, porque ele precisa provar para uma eventual renovação. O vínculo dele vai até dezembro. Mas o Renato tem um carinho muito especial pelo Luan e ele está prometendo, né, pelo menos alguns minutos em sequência para o camisa 7. Sobre Soares, que foi observado de novo, né, por Bielsa, que está em Porto Alegre, fizemos um conteúdo mais cedo sobre o assunto. O Soares foi destaque, autor do gol da vitória e ouviu da boca do treinador o que ele, Soares, pensa. Não vai permanecer no Rio Grande do Sul em 2024. O Soares já decidiu isso com a família, ouviu na Arena hoje um grande "Fica Soares". Os torcedores se mobilizaram depois do jogo e gritaram, pediram para a sua permanência ocorrer, mas esta não é a tendência. O Renato mesmo falou sobre isso, acredita inclusive o Renato que ele já deva ter um acerto contratual com o Inter Miami. O Renato foi muito claro ao falar assim, dessa maneira, um acerto contratual. Então, tudo se encaminha aí para desfecho da novela ou da passagem Soares pelo Rio Grande do Sul depois do Campeonato Brasileiro. São os últimos jogos. Contagem regressiva cada vez mais e cada vez mais o camisa 9 é decisivo dentro do time. Para a gente fechar o nosso diário do Grêmio KTO, eu não posso me furtar de falar do que o Renato colocou na entrevista coletiva a respeito do César Cidade Dias. Primeiro ponto, Renato mentiu. E eu vou trabalhar aqui com a informação, que é o nosso papel. Primeiramente com a informação. O Renato afirmou que o César se convidou ou desejou, em alguns momentos, retornar ao Grêmio. Essa informação ela não é verdadeira, tá? Trabalhei muitos anos com o César, conheço o César já há um bom tempo. O César nunca pediu para voltar para o Grêmio. Pelo contrário, o César ele sempre se manteve distante dessa politicagem, das questões políticas do tricolor, e ele não tem nenhum interesse de voltar para o clube. Inclusive ele abriu live no canal dele na noite do sábado, né, no finalzinho da noite do sábado, já início da madrugada de domingo, falando sobre o assunto e sendo bem transparente neste sentido. Então, quando o Renato afirma que o César quis voltar e se oferece para voltar, o Renato está mentindo. E isso eu posso garantir para vocês. O que o Renato falou a respeito do César é uma opinião dele e é direito dele dar a opinião. Se é certa, se é errada, se a postura é adequada ou não é adequada, aí são outras questões. Mas sobre o fato de que o César tem interesse de voltar para o Grêmio, isso é uma grande mentira que foi colocada pelo técnico gremista. Nós falaremos mais sobre esta situação e sobre as palavras do Renato ao César Cidade Dias, que é padrinho desse canal. Nós temos um amor imenso pelo César, somos muito gratos, a gente sempre fala isso a todo momento, né? Falaremos mais na live deste domingo, lembrando, 22 horas, hora da dupla KTO, Tiger Jank e eu, a gente vai abordar bastante esse assunto. Ao padrinho do canal, ao Dindo César Cidade Dias, a mensagem de carinho. A gente sabe que ele vai receber muitos ataques, né? Mas o amor do César pelo Grêmio nunca teve preço.
tem pessoas que não podem dizer o mesmo. Deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.